amiguitos, ¿cómo están ustedes? Estamos otra vez com este programa muito especial, porque se você perdeu o lance, se você não viu, se você estava dormindo no carnaval e não viu a Mangueira entrar na avenida, você tem o VAR. Adriano Oliveira, carequita, tá sorrindo, tá feliz. Você viu a Mangueira entrar, Adriano? Não, o importante foi o seguinte, foi quando a Mangueira atravessou toda a apoteose. Aí eu Ah, comemorei. muito bem. O senhor já viu a Mangueira atravessando a apoteose, ô Servi? Olha, faz tempo que eu não vejo a Mangueira atravessar nada. É, Mangueira foi desclassificada há tempo aqui no carnaval, no meu já carnaval. não tá nem no grupo de acesso. Ih, acesso! Tá no grupo de risco, Adriano. Esse é o VAR dos Acréscimos chegando para você com Felipe Ferreira, senhor Rui, Eduardo Oliveira e Ernesto Brock. Felipe Ferreira, já traz o teu destaque do programa de hoje. Cara, meu destaque vai para as finais, né, que estão acontecendo. Já tivemos agora o primeiro jogo entre Sada Cruzeiro e Minas na Superliga de Vôlei. Cruzeiro aí já com a mão na taça, é isso. Cruzeiro já é a maior equipe vencedora, tetracampeã mundial, está aí lutando para conquistar o seu heptacampeonato da Superliga de Vôlei. Alguma coisa o Cruzeiro está ganhando, hein, Edu? Teu destaque. Além do que o Felipe falou, as finais do vôlei são pão de queijo, né, Adriano? Tem também no feminino, né? Praia e o Minas, e no masculino. O Praia que já foi de outro estado, né? Sim, mas tá lá em Uberlândia. Então hoje é final pão de queijo. Mas meu destaque é o título do futebol feminino sub-20. O Brasil conquistou pela 9ª vez, Adriano. Ernesto Brock. Meu destaque vai para a 4ª etapa da Fórmula 1. Por mais desgastante que seja, graças a Deus, esse ano vamos ter 23 etapas e cada uma melhor que a outra, se preparando já para daqui a 15 dias a estreia do Grande Prêmio de Miami. Senhor Luiz. Mi destaque vai para a Copa do Brasil, não? Esta última semana tivemos Botafogo e Ceilândia, o time do Distrito Federal, que na minha visão foi bem, não foi jogo fácil para o Botafogo não, apesar do placar de 3-0, o placar não mostrou que foi o jogo foi mais duro para o Botafogo. E no VAR dos Acréscimos, óbvio que a gente fala de Campeonato Brasileiro, e aí eu já começo destacando e passando a bola para os meus amigos, colegas de programa, como diria Silvio Santos, sobre a goleada do Palmeiras com relação ao Corinthians, 3-0. A gente vê o Santos, que por enquanto vai indo bem, e o ressurgimento do Internacional com a estreia do Mano Menezes. Ficou faltando alguma coisa aí, Ernesto? Eu acho que curioso o mau começo de campeonato do Flamengo e o Atlético Mineiro meio, assim, não tá tão dominante como a gente achava, né? Você falou do Flamengo e eu já faço a pergunta pro Felipe e também pro Eduardo. Hoje me questionaram, ao longo do dia, e nos últimos dias também, se o Paulo Souza está de passagem pelo Flamengo e se ele já pode cair nas próximas rodadas. Vocês acham isso ou ele tem tempo para trabalhar? Vai, Felipe, o programa ainda tem áudio, tá? Não só... Eu esperei alguém me cortar, agora eu tô só assim, ó, só na espreita. Não, mas o Ernesto já falou, então depois que o Ernesto fala, ele espera pelo menos alguém falar uma frase para aí ele lembrar e fazer o gancho. Cara, eu acho... eu acho que, infelizmente, a passagem dele já é curta desde quando ele chegou. A gente já falou isso aqui no programa várias vezes. Enquanto o Flamengo não exorcizar eu acho que tem que trazer o Jorge Jesus de volta, ele vai fazer um monte de porcaria e aí acaba logo com essa coisa e segue, porque enquanto ficar essas viúvas aí, velho, pode vir quem for. Queimaram já o Renato. Eu acho que ia trazer... Rogério, pô. Eu acho que deveria trazer o Papai Joel. Eu acho que o Papai Joel é uma figura que merecia pegar esse time do Flamengo e afundar de vez. Tá de brincation. E sobre o Flamengo, Edu? O Flamengo não vive um bom momento, né? Parece que até
conturbado internamente, mas o Filipe está certo. A situação do Jesus parece que assombra o trabalho de outros treinadores que não... O que você está rindo, Adriano? A sombra do Jesus, né? A sombra, né? A sombra do Todo-Poderoso. Então, a passagem do Jorge Jesus foi esplêndida e não sei, como o Felipe falou, se vai ter outra vez um outro técnico que fará o que fez Jesus. Certo, Adriano? Técnico estrangeiro bom é o do Botafogo, senhor Luiz? E aí já pode emendar a Copa do Brasil também, caso queira? Mira, assim, o Botafogo tá num processo, não só do técnico, pero também estrutural. Isto é importante para a equipe que está em campo, não? Quando a equipe vai para o campo mais tranquila, né? O treinador está tranquilo também porque não tem aquela pressão em cima dele e tudo isso. Então, independente que seja importado ou nacional, o treinador do Botafogo está ali treinando sua equipe com um pouco mais de tranquilidade, eu creio. Por isso o Botafogo está aí. Ele é nível do Sapinto ou não? Jamás. Aí não. Sapinto é gênio. Tanto que, mira, como eu disse, quem assistiu o jogo com a Ceilândia, claro que são duas equipes que não se comparam em termos de elenco, de estrutura, pero o Botafogo fez os 2 primeiros gols, bola parada. Ele não criou chance, não estava criativo. Eu não sei se vocês viram diferente, pero o Botafogo não estava criativo. Dominava a partida, claro, porque o Ceilândia estava jogando por um ataque, estava a defesa esperando para ter um contra-ataque e fazer um gol, como fez no segundo tempo com um tirambaço da intermediária que quase foi um golaço, a bola foi em curva. Te acorda? Vocês se acordam deste lance? Em compensação, o Ceilândia tinha um zagueiro chamado Liel, que ele está do meu tamanho, e ele faz os mesmos movimentos que eu, assim, não consegue levantar, né? A bola dele vai tentar... Mas explica, na vertical ou na horizontal? Na horizontal a gente ainda faz alguma coisa, né, cara? O problema tá na vertical, né? Não levanta mais não levanta. Já. O famoso zagueiro que pula uma moedinha de R$1, aquele? Exato. Olha, complicado. Então, Ô, Ernesto... Só para finalizar, desculpa. O Botafogo não fez um partidaço. Não fez um partidaço. Bueno. Posso defender o Botafogo um pouquinho? Defenda. Eu acho que a gente tem que ver o Botafogo com outros olhos esse ano. É muito cedo. Ainda está chegando o jogador, o Tietchan chegou agora. O treinador está se habituando como é que é o futebol brasileiro. A própria questão da SAF é uma coisa que nenhum outro time está... Cruzeiro tem, mas não é nem parecido com o que é o Botafogo. Cruzeiro é uma SAF bombeiro lá para tentar apagar os incêndios, até conseguir estruturar. Eu acho que o Botafogo tem que... Aquilo que eu sempre falo muito, a gente falou até na última live com o presidente do Ceilândia, o Botafogo tem que saber o tamanho dele nesse momento. Ganhar de bola parada vale, tem que fazer um campeonato brasileiro seguro, não é para ser campeão, mas ficar ali entre os 10, pegar uma Sul-Americana, quem sabe se o time engatar, pegar uma pré-Libertadores. Então, eu vejo com bons olhos esse começo do Botafogo. Mesmo ainda faltando futebol, eu entendo toda essa questão. Mas, perto do que se esperava do Botafogo e que se viu do Botafogo nos últimos anos, eu vejo um Botafogo mais seguro de si. Não sei se os colegas concordam. Por isso, seguro. Eu concordo. Eu concordo com o Ernesto. Também. É um time que está vejo que o treinador... Luiz Castro, ele tem uma leitura de jogo que poucos têm. Na partida do último domingo, ele pôs 4 atacantes e todos os comentaristas falaram, não, o Botafogo veio para frente. Não foi. Ele fez uma estratégia em que o time tinha leitura de jogo. Era 4-2-4, mas voltava os chamados antigos pontas para marcar. E os jogadores não têm vergonha, Adriano, de vir marcar. Depois do frango do goleiro do Botafogo, só o Botafogo jogou praticamente contra o Atlético Goianiense. E comparando os
E comparando os treinadores, já que a gente falou de Flamengo, e por incrível que pareça, eu concordo com o Felipe, acho que o sonho de verão de Jesus vai complicar a vida do Flamengo por um bom tempo ainda. Mas quando tu olha o histórico dos treinadores, o Paulo Souza, ele vem da seleção de Polônia. Com todo respeito, a seleção da Polônia, o Lewandowski, sei lá mais, e o Milik, sei lá mais quem, é uma seleção, é como o Tite. O Tite, a hora que vou sair da seleção e voltar para treinar um clube, ele vai ter que se adaptar, vai levar um tempo para se adaptar. O Luiz Castro é um treinador de clube, ele estava trabalhando na Arábia, trabalhou até o ano passado no Shakhtar Donetsk. Então é um treinador que tem mais a vivência do dia a dia nos clubes. Para fechar Campeonato Brasileiro, eu também queria a opinião de vocês. Eu coloquei no destaque, mas ninguém se atirou para falar sobre Fluminense Internacional. Eu gostei da estreia do Mano Menezes, do comando técnico do Inter. Ele organizou o time do Inter. Não que tenha sido, nossa, como eu vi Colorado falando, nossa, é uma maravilha, agora a gente vai brigar pelo título. Pera lá, acho que o Inter tem um time razoável, acho que não briga pelo título, mas pelo menos deu para ver que o time do Inter tem treinador, porque ele colocou as peças onde elas funcionam e o Inter foi muito bem. E aí vem algo que eu acho interessante, e aí quem quiser abrir a discussão, fique à vontade, que é o Abel Braga. Até uma semana atrás, ou uma semana e meia, 2 no máximo, 15 dias, era o melhor técnico do Brasil em atividade. E eu não estou falando, a gente até falou aqui do Abel, mas eu não estou falando nem pela gente, eu estou falando pela torcida do Fluminense. No jogo do domingo, já estavam pedindo a cabeça do Abel, por causa da derrota. Eu até acho que o Abel tem culpa em algumas substituições, em algum jeito do Fluminense jogar, mas mesmo assim, qual é a pretensão do Fluminense? Eu acho que o Fluminense não... Eu tenho um amigo meu flamenguista que insiste na tese, eu acho que não, que o Fluminense é time que vai disputar para não ser rebaixado. Ele diz que o time do Fluminense é muito ruim e vai ter que brigar para não ser rebaixado. Eu acho que não, mas também não acho que o torcedor do Fluminense tem que pensar que o Fluminense vai ser time para disputar na ponta de cima da tabela. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que o Fluminense fez um início de temporada acima do esperado. E pode pagar o preço, assim como o Vasco pagou ano passado por isso. O time do Fluminense não é muito mais do que foi contra o Internacional. Não é. Dos 3 do Rio, o Flamengo é uma decepção, vamos dizer assim. O Botafogo é uma esperança. E o Fluminense é isso aí, não tem mais do que isso. E o Fluminense é um time de showball. Não é para tanto, mas é mais ou menos por aí. Adriano, você já jogou cubol? Eu tenho até medo de perguntar o que vem a ser isso. Não, tô perguntando se você já jogou. Eu não sei o que é. Como é que eu vou dizer se eu já joguei se eu não sei o que é isso? Então tá bom. Se você não sabe, tudo bem. Na Argentina é muito comum o cubol? Sim, o cubol. E joga muito na Argentina? Muito. O pessoal gosta do cubol? Não muito, pero se juego, não? Juego, mas não dizem que juego, não? Joga escondido. Porque é proibido. Tem muita gente que joga escondido, né? Tem. Vamos voltar pro esporte. Vamos pro esporte. Ô, Felipe, as finais do vôlei. É isso aí. Serão 3 jogos. O primeiro já foi. Agora, no sábado, o Cruzeiro ganhou de 3-2, né? No tie-break. E, assim, é bacana, como o Edu mesmo falou, é bacana ver a potência do voleibol de Minas, tanto na parte masculina quanto na parte feminina. Legal ver o time de Minas. É acirrado, cara. O Cruzeiro ganhou, assim, ele ganha o primeiro, perde os 2, então fica 2-1 para o Minas. Ele ganha o quarto set e leva o tie-break. Então, assim, temos aí mais 2 jogos, quer dizer, eu espero que só mais um para o Cruzeiro ser campeão, mas é bacana, pelo menos como vocês falaram, ao menos no vôlei. O lance do vôlei é porque não é o Cruzeiro em si, né? O SADA é uma coisa fora do esquema. O Cruzeiro não trisca, né, na questão monetária nem nada do financiamento. Mas é legal, cara. O esporte, a gente precisa disso. A gente já falou aqui. Eu acho que essa safra das últimas Olimpíadas foi reflexo de 2016, essa preparação. E a gente tem que manter, porque o que foi o vôlei de praia, pelo amor de Deus, cara. Então, tomara que a gente consiga reverter isso aí. E aí fica a dica para quem quiser acompanhar no Sport TV
segundo jogo, Cruzeiro e Minas da Super 2021-2022. Eu espero, viu, com relação a vôlei e os outros esportes, é legal você ver, por exemplo, Minas ser um centro do vôlei saindo de São Paulo e Rio de Janeiro, como um centro de vôlei. Mas eu fico com medo de ficar focado só em Minas, não que não possa ter um projeto em Minas. Eu gostaria de ver, por exemplo, que nem a gente entrevistou o Paulão, que Florianópolis possa ter, pelo menos forte, eu não estou dizendo que a gente ganhar. Tinha, né, Adriano, São Paulo, Rio, até o pouquinho do Rio Grande do Sul, aqui com a Ubra, com a Frangosul, enfim, e hoje, felizmente, por manter o vôlei, mas infelizmente, para esse lado que está falando, apenas um polo que é o Mineiro. Fora de Minas, a gente tem um vôlei não fraco, mas muito mais fraco do que o de Minas hoje. Não, de Brasília, o Ernesto já ouviu falar que tem Brasília, tem masculino e feminino? Já deve ter ouvido falar, pelo menos. Mas não é competitivo, infelizmente. Né? O basquete, que conversamos com o Alberto Bial, é legal porque hoje você tem no Ceará, você tem em vários lugares. Mas também, às vezes, falta tentar ser mais competitivo. Mas beleza. O importante, eu acho que a gente consegue ter um belo trabalho que é realizado em Minas Gerais já há vários anos, e o Felipe foi muito feliz com o seu Sada. Não é demérito do vôlei de Minas, né? Pelo contrário, o vôlei de Minas está de parabéns. É demérito dos outros. A gente lembra, outros anos da Superliga, era time do interior de São Paulo, time do Rio, time de Minas, time do Rio Grande do Sul. Hoje não, hoje, como diz Edu, é o campeonato pão de queijo. É os times de Minas que vão decidir o campeonato. Edu, futebol feminino, já que você foi citado pelo Ernesto, eu deixo a Fórmula 1 para o fim. O Brasil conquistou nesse domingo o 9º título da categoria Sub-20, que vale vaga para a Copa do Mundo, que vai acontecer no mês de agosto na Costa Rica. O Brasil fez 100%. Na vitória de 1-0 sobre a Venezuela, não fez uma esplendorosa partida, mas do campeonato, de uma maneira geral, fez aquilo que o Brasil tem feito no futebol feminino, Adriano, vencendo os jogos, conquistando. A gente vai ter também em 2023 a Copa do Mundo, né, que vai ser disputado pela primeira vez dentro da categoria feminina em 2 países, como aconteceu na masculina em 2002 com Japão e Coreia, e a gente vai vendo o desempenho do futebol feminino crescendo com o Campeonato Brasileiro da Série A, vamos ter aí o Sub-20 também, que a CBF está organizando, vai ter o Sub-16, Sub-14, então a gente vê um crescimento, e isso está refletindo nos títulos conquistados, como o do último final de semana, o último domingo. Brasil 9 vezes campeão do Sul-Americano, Sub-20. E na Fórmula 1, Ernesto? Adriano, o jogo contra a Venezuela, vou te dizer que foi bem chatinho. Mas o Brasil já entrou campeão, né? Então também jogou com o freio de mão puxado, o jogo não foi muito bom, não. Mas o desempenho da seleção no campeonato foi bem legal. E o Edu pode me corrigir, se eu não me engano, são 9 títulos em 9 edições, né? Dessa categoria, sim. Porque Hoje também conquistou no Sub-17. Mas é só da Brasil. Né? E aí você vai como eu falei, você vai para a Copa América, só dá Brasil. Às vezes a Argentina belisca alguma coisa, mas é sempre Brasil. Ô, senhor Luiz, eu tô achando que hoje o pessoal aqui do programa tá querendo fazer algum contrato com a TV Globo, né? Porque é o Felipe que não abre a boca, só interpreta, tipo o Alberto Roberto, o Edu também, né? Estilo Alberto Roberto, né? Mas eu mexi com o olho, né? Assim, só... É importante. O pessoal está utilizando o nosso programa, senhor Luiz, com vários acréscimos, para tentar galgar Malhação. Só que é bom importante lembrar que Malhação não existe mais, tá? Malhação, quando eles forem demitidos, quando eles forem demitidos do Webzone e perderem seus salários pomposos, aí vão chorar. É assim, sempre assim. É sempre assim. Ô, Ernesto, só deu uma... Adriano, só para confirmar, o Ernesto está certo, viu? São 9 edições, 9 títulos. Só não tivemos a 10ª porque em 2020 teve a questão pandêmica. E a Argentina nunca ganhou nada. Só ficar satisfeito. Vai com o Max Verstappen, viu, Ernesto? Antes que alguém interrompa de novo. Então, tivemos a 4ª etapa da Fórmula 1 em Imola, né? O Emília Romana, agora se chama. Antigamente chamava San Marino. E que, curiosamente, é bem longe de San Marino. É muito mais a região de Emília Romana, realmente. É o verdadeiro Grande Prêmio da Ferrari, porque o nome é o nome dos filhos do Enzo Ferrari,
E a Ferrari, que era a grande favorita, não conseguiu, né? Fez a pole, foi a primeira etapa com a corrida sprint, fez a pole para a corrida sprint, o Leclerc largou melhor, se manteve na ponta, mas o Verstappen conseguiu passar no fim. E no domingo, a corrida longa, com chuva, pista molhada, depois secou, enfim, o Verstappen dominou com grande vantagem a corrida, e o Leclerc acabou cometendo um erro e caiu pro fim. Que bobagem do Leclerc, não? Exatamente. Sozinho. Eu vi muita gente comentando, e eu acho que até certa forma tem razão. É o primeiro ano que o Leclerc tem realmente um carro para brigar para vitória, brigar pelo campeonato. E ele vai ter que aprender que nem toda corrida ele vai ganhar. Ali o terceiro, e eu acho que a entrevista dele depois da corrida ele já mostra que ele entendeu o que aconteceu. Porque ali o terceiro lugar para ele era muito bom. Né? Para vocês terem uma ideia, o Verstappen já abandonou 2 corridas, o carro dele quebrou na primeira etapa. No primeiro GP, e na segunda. E na Austrália, eu tô tentando. Na Austrália, no Bahrein. No Bahrein, quebrou na Austrália. Nenhum campeão da era híbrida, e agora eu não lembro qual que ano começou, foi campeão com mais do que 3 abandonos. Ou seja, nas próximas 19 provas, o Verstappen teria que abandonar só mais uma vez para ser campeão. Então, na matemática, né? Pode ser um campeonato diferente, mas na matemática. Então seria muito importante para o Leclerc aquele terceiro. E ele perdeu uma vantagem interessante. Mas o mais legal, eu acho, que cada vez mais a gente está chegando à conclusão que as mudanças no regulamento da Fórmula 1 vão fazer efeito. Pode não fazer tanto efeito nessa temporada, que a gente vai ter um domínio de Red Bull e Ferrari, acho que muito grande, mas a gente já vê muitas brigas no meio do pelotão que a gente não via no regulamento anterior. Então, aos pouquinhos, temporada que vem, talvez na outra, as equipes vão começando a afinar os seus carros nesse regulamento, e a tendência é que a gente tenha para os próximos anos cada vez uma Fórmula 1 ainda melhor. A própria já foi o Hamilton? Como? Já foi o Hamilton? Não tem mais chance? Um abraço, só 2023? Não, acho que... Eu confesso que ainda quero esperar a prova de Barcelona, que normalmente é quando chega as atualizações melhores do carro. Mas já está ficando muito para trás, e mesmo que o carro melhore muito, eu não sei se ele briga mais, não. Acho que não. Era isso, mais alguma coisa, pessoal, para a gente... É hora de dizer tchau? Eu só queria perguntar se eu posso te mandar as regras do Cubol para você se interessar. Compartilha no grupo pro pessoal, vai que tem alguém que fique mais interessado do que eu no Cubol. Ultimamente, o jogo que eu faço é só dama, viu? Ou xadrezinho ali, o rei dando checkmate na rainha. O máximo que eu consigo fazer é isso ultimamente. Como é que faz a dama, Adriano? A dama a gente só vai botando pra frente e pra trás. E pega assim, quando você faz a dama, você coloca em cima e aí come em longa distância. Barbaridade, te agradeço. Vamos ser cancelados. Tchau, gente. Boa semana. Graças. Até o nosso programa. Alô. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, Billy. Falou, galera.